Olá pessoal, voltamos de férias, primeiro programa de 2026 e quero desejar esse programa para todos vocês que nos acompanham há quase 10 anos, né? Ribeirão Movimento no Ar, levando informação, muito entretenimento também, com personalidades, pessoas da música, da poesia, pessoas que fazem e acontecem em Ribeirão, por isso Ribeirão Movimento. Mas hoje vamos falar de saúde pública, primeiro programa do ano, importante falar de saúde, começar o ano falando aí de prevenção. E para falar de saúde, hoje eu estou aqui com ele, que já vem nos programas há muitos anos também, é convidado e amigo nosso, e é meu médico também, doutor Stanislau Bernardes, que vai falar sobre obesidade e prevenção de doenças do coração. Prazer ter você conosco. Prazer é meu, Sardinha, é sempre um prazer, um privilégio estar aqui no seu programa, falando de um assunto tão importante para a população, né? Um tema que está em alta, né, nos dias atuais e no momento em que as pessoas estão retomando a sua vida após as férias, né? Então, sim, eu acho que falar desse assunto é um privilégio para todos nós. Com toda certeza. E para começar, a gente introduzir esse tema para as pessoas que nos acompanham, né, nós temos aqui muitos professores aposentados, que acompanham o nosso programa por causa da TV EPOF, da TV O Demo, e que tem muita preocupação com doenças do coração. Mas ela está ligada à obesidade. E que, do ponto de vista médico, o que é considerado obesidade, doutor? A obesidade, né, o diagnóstico de obesidade, ela é considerada quando o IMC, que é o índice de massa corporal, ele ultrapassa a marca aí dos 30 pontos, né? O índice de massa corporal ele é calculado através da sua altura, da sua estatura, né, e do seu peso. É uma fórmula que a gente faz e consegue relacionar essas duas medidas. E a obesidade ela é uma doença inflamatória, né? É uma doença que provoca uma inflamação em todo o organismo. Então, por conta disso, ela aumenta o risco de doenças no coração, né? Além disso, a obesidade, geralmente, ela vem acompanhada de outras doenças, né? A pessoa que é obesa, ela também pode ter o colesterol elevado, uma hipertensão arterial, diabetes. E quando essas doenças aparecem, o paciente geralmente começa a acumular fator de risco para ter doenças no coração. Hoje a gente pode dizer que no Brasil e no mundo, de certa forma, a obesidade ela se tornou uma epidemia? Sem dúvida nenhuma, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, Sardinha? O excesso de alimentação, de alimentos ultraprocessados, né, o sedentarismo, a falta de atividade física, o próprio estresse, né, que atrapalha aí nos programas de emagrecimento, ele atrapalha o paciente que deseja perder peso. Então, são hábitos de vida que estão instalados hoje em dia na população. Então, tudo isso atrapalha e prejudica a saúde do seu coração. E a obesidade com relação, você é cardiologista, existe uma relação muito próxima entre quem é obeso com doenças do coração? Sem dúvida nenhuma. A obesidade, né, ela está diretamente relacionada com o aumento da prevalência de doenças do coração, como, por exemplo, infarto, o AVC, que popularmente é chamado de derrame, a própria hipertensão, né? Quanto maior o peso, a tendência é que maior seja a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, que é o colesterol alto. Então, todas essas doenças, elas são doenças que podem afetar de alguma maneira o coração. E o homem, ele tem a disposição de acumular gordura na parte da barriga, né? Nessa parte, e parece que é mais difícil também perder ali. Hoje, qual que é a dica, a instrução, além daquilo que todo mundo já conhece, que é fazer atividade física, um nutricionista, mas tem muitas medicações famosas que ajudam. Tem gente que não consegue perder com academia só e com nutricionista? Existe uma parcela que precisa da medicação? Sem dúvida nenhuma, Sardinha. Hoje existem alternativas e ferramentas muito poderosas que nos ajudam no combate, no tratamento da obesidade. Né? Perder peso não é uma tarefa fácil, né? Ela envolve um tratamento multidisciplinar, né, que vai desde orientações alimentares, né, uma dieta balanceada, a realização de exames, né, então exames que podem detectar algumas patologias, né, que desaceleram o metabolismo e isso faz com que o paciente tenha dificuldade de perder peso, a orientação em relação à prática de atividade física e, por fim, as medicações que atualmente estão em alta, né, várias medicações novas sendo lançadas, né, com custo
variável, né? Então, que ainda não estão disponíveis para toda a população, mas que podem sim ajudar e bastante na questão de perda de peso. Hoje a gente pode dizer que a medicação mais eficiente no Brasil seria o Monjaro? A tirzepatida, né, que é o princípio ativo da droga. Das drogas que estão disponíveis no Brasil, né, sem dúvida nenhuma, é uma das mais eficazes. Já tem droga sendo lançada, né, no exterior, que ainda não está disponível aqui no Brasil, está em fase de teste, que tem uma promessa de ter um resultado ainda melhor. Mas, realmente, o que a gente tem visto no dia a dia, o uso da tirzepatida associada, né, à atividade física, uma orientação, um acompanhamento nutricional, o resultado desse tratamento ele é fantástico, né? Realmente a gente tem visto aí no consultório o paciente conseguir perder 20%, 25%, até 30% do seu peso corporal com o tratamento regular, com o tratamento adequado. Por outro lado, né, a gente também tem visto algumas complicações quando o paciente tem procurado tratamentos alternativos, medicações alternativas, sem recomendação médica. E esse é um problema. Esse é o perigo. A gente tem visto, e aí na televisão, a televisão tem noticiado a apreensão de medicamentos falsos, medicamentos que às vezes até têm uma produção regular em outro país, mas que não tem a sua documentação, a sua venda e a sua comercialização liberada aqui no país, estão sendo transportadas de maneira adequada, e aí os pacientes têm adquirido isso, às vezes por conta de ter um preço mais acessível, e tendo complicações por conta do uso dessas drogas. Então, a recomendação é que, primeiro, sempre faça uso de medicação, sempre, qualquer medicação, com recomendação médica, e que use medicamentos que estão regularmente liberados aqui no nosso país. E com relação ao uso desse medicamento, ele é um medicamento que você não vai usar toda a vida, você usa por um período, existe um período mínimo ou máximo para a utilização, por exemplo, do Monjaro, ou as canetas de forma em geral? Como todo tratamento médico, né, o uso da tirzepatida ela deve ser individualizada para cada paciente. Então, o período de utilização vai depender muito do contexto de cada indivíduo, né? O que a gente faz, geralmente, é uma prescrição aí inicial de 3 a 6 meses de uso, né? E, posteriormente, um desmame dessa medicação. Certo. Porque a ideia da medicação ela entra como um apoio para o paciente que deseja perder peso. Ele não pode ficar dependente da tirzepatida pelo resto da vida, exceto se ele tiver alguma doença, alguma comorbidade que justifique esse uso contínuo, né? E por isso que é tão importante que o tratamento seja acompanhado por um profissional médico. A gente tem recebido na clínica pacientes que chegam por vontade própria, com desejo de tomar a medicação, mas sem sequer ter passado por uma avaliação médica. E isso é proibido. Claro. Né? Não pode a pessoa se automedicar, se prescrever, ainda mais uma medicação injetável, né? Então, tem que ter todo um cuidado, os pacientes têm que procurar o acompanhamento médico para não ter nenhum tipo de complicação. E quais são as complicações que possam ter, né, na utilização indiscriminada da tirzepatida? Olha, Sardinha, as principais complicações, né, que a gente tem visto aí no dia a dia, eu já tive paciente infartado, que infartou por uso de medicação irregular, né, que tudo faz a gente acreditar que foi por conta do uso de medicação irregular, paciente que teve lesão endotelial, lesão do vaso sanguíneo, enfim, são várias complicações, além dos efeitos colaterais potencializados. A tirzepatida, ela tem 2 efeitos principais, então ela tem uma ação de retardo do tempo de esvaziamento do estômago, então é como se a comida ficasse mais tempo parada no estômago para dar saciedade, então ela reduz o apetite, né? E também ela tem uma ação hormonal, que acaba melhorando a resistência de insulina e faz diminuir o açúcar no sangue. Então, como ela provoca essa lentidão no trato gastrointestinal, é comum, principalmente na fase inicial do tratamento, o paciente apresentar um pouco de ânsia, de náusea, de azia, né?
Porque a comida ela está tendo um processo mais lento de digestão. Essas medicações falsas ou quando não são transportadas de maneira adequada, elas acabam perdendo um pouco da eficácia, né? E isso pode potencializar esses efeitos colaterais. E com relação à tirzepatida, novamente, que é o remédio aí, né, que se tornou aí, né, muito usual devido à eficiência, como você mesmo disse. Ele hoje está mais acessível até, né, de quando foi lançado. Hoje, você sabe se existe a possibilidade dele entrar no calendário do SUS, por exemplo? Eu acho que esse é o desejo de todos, né, de todos que precisam da medicação. Ela ainda tem um custo elevado, né? Existem clínicas hoje que aplicam essa medicação, né? Eu recomendo os pacientes que desejam procurar uma aplicação, que procure uma clínica que seja responsável, que tenha toda a documentação, né, que permita identificar a rastreabilidade da droga, né, da onde que veio, né, e que tenha certeza de que essa medicação ela foi transportada nas condições adequadas. Então, a condição de acesso já melhorou bastante, mas ainda não está disponível no SUS. A gente vê vários movimentos aí do governo tentando disponibilizar isso para todo mundo, e eu acredito que se isso se tornar uma realidade, muitos pacientes serão beneficiados. E com relação, a gente vê também, lê, que a pessoa começa a usar, depois vai desmamando, e a tendência é voltar a engordar. Isso Exato. É uma regra, uma porcentagem? Porque essa é uma questão também, né, muito levada em conta. Por isso que é fundamental o acompanhamento multidisciplinar. A tirzepatida, assim como qualquer outra droga, ela entra como um apoio no tratamento do emagrecimento, assim como a cirurgia bariátrica. O paciente que faz a cirurgia bariátrica, mas não trata a sua questão psicológica, a sua ansiedade, a sua compulsão alimentar, depois da cirurgia ela engorda tudo de novo. A tirzepatida é o mesmo. Então, a pessoa que vai fazer o tratamento com a tirzepatida, ela precisa aproveitar esse período de uso da medicação para reeducar a sua alimentação, reaprender a se alimentar. Poder comer de tudo, mas de uma maneira saudável e responsável. Porque depois que terminar o tratamento, a intenção é que ela mantenha o seu peso ideal apenas com atividade física e com uma alimentação saudável. E tem pessoas que precisam mesmo da medicação, sozinho não vai conseguir, existe mesmo, né? Sim, existe. Tem pessoas que têm problemas no metabolismo desacelerado, algumas comorbidades que atrapalham a perda de peso e que vão precisar da medicação aí como adjuvante no tratamento. E doutor, com relação hoje à questão do infarto, né, as doenças do coração, hoje que o Brasil, primeiro ou segundo lugar, é o que mais mata no Brasil, né, a questão do infarto. E tem exames, que além daqueles exames comuns, mas que a pessoa pode fazer, que, vamos supor, daqui 3 meses ela poderia ter um infarto, e aí ela poderia fazer um exame para precaver isso, tem alguma idade, existe alguma coisa mais certeira com relação à identificação da possibilidade do infarto? Sim, existem, né, vários exames que são feitos no consultório que podem ajudar a gente a identificar o problema antes mesmo dele acontecer, né? Por isso a importância de todo indivíduo aí que tem algum histórico familiar, algum parente próximo na família, pai, irmãos, primos, tios que tiveram infarto ou alguma doença cardiológica, que façam acompanhamento regular, ou quem tem hipertensão, diabetes, obesidade, ou acima de 40 anos de idade, qualquer indivíduo, que procure um cardiologista para realizar exames de rotina. Em geral, Sardinha, é um eletrocardiograma simples, aquele exame ergométrico, teste de esteira, um ecocardiograma, e aí, mediante esses exames, o cardiologista saberá certamente conduzir qual o melhor exame a ser realizado. Agora, o importante é, pelo menos uma vez por ano, visitar seu cardiologista e fazer essa bateria de exames. É o mais seguro, no caso, né, doutor? É o mínimo, né? A gente costuma dizer que a obrigação do homem, depois dos 40 anos, né, via de regra, é procurar uma vez por ano o cardiologista e o urologista, né? E a mulher, o cardiologista e o ginecologista. Porque são as condições que geralmente costumam
as especialidades onde costumam aparecer os problemas a partir dessa idade. A partir dessa idade. Então, tá aí para você que nos acompanha. Hoje estamos falando de saúde, obesidade. Estou com o Dr. Stanislau Bernardes, que também é proprietário da clínica MedClean. Vamos falar da MedClean, que sempre esteve aqui com a gente. Hoje a MedClean também traz, né, de forma acessível para as pessoas todos esses exames também, né, doutor? Exatamente, a MedClean, que já é uma parceira antiga aqui do programa também, né, Sardinha? Que atende toda a população de professores, né, e de servidores públicos do Estado. É uma clínica completa que atende não só consultas, mas também realiza exames laboratoriais, exames de imagem, toda a parte de exame cardiológico e também agora a aplicação de medicamentos, protocolos de emagrecimentos. Então, como foi dito aqui, a importância de sempre procurar um profissional médico, né, um cardiologista, ou caso endócrino, nutrólogo, para fazer um tratamento especializado e com acompanhamento médico. Não, então você quer emagrecer e sozinho não consegue, eu não tenho como deixar de indicar também. O Dr. Stanislau está aqui, especialista com saúde, segurança, e a MedClean atende também os professores, né, aqui em Ribeirão Preto, filiados ou não à POSP, e atende você também, um preço acessível, uma forma acessível, uma medicina de qualidade e preventiva, é o que a gente fala aqui. Doutor, a última mensagem para quem está em casa com relação à saúde. Agora estamos saindo, né, das férias, volta às aulas, né, voltando àquele estresse. O básico aí para quem está em casa, além de visitar o seu médico, fazer os exames, quais as dicas aí para a gente fechar essa questão da saúde pública? Olha, Sardinha, eu acho que investir na saúde, né, é garantir uma qualidade de vida no futuro. Então, o básico é praticar atividade física regularmente, né, pelo menos aí 3 vezes por semana, em torno de 45 minutos ao dia, e ter uma alimentação saudável. Além de uma boa noite de sono, né, e o estresse, na medida do possível, tentar controlar. E eu acho que isso vai garantir que lá na frente a gente colhe os frutos desse cuidado. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, mandar um abraço ao seu irmão, dermatologista, Dr. Fred, que atende também na MedClean, e cuidar da vida, cuidar do coração, cuidar da saúde é cuidar de quem ama, né, doutor? Porque a família precisa de você bem e saudável. Agradeço mais uma vez o convite, Sardinha, estou sempre à disposição aqui do programa. Um grande abraço. Obrigado. E não sai daí que agora a gente vai falar de educação com Tiago Luz e também Sérgio Alexandrino, que vai falar o que está acontecendo na atribuição no estado de São Paulo. Então não sai daí, logo mais com vocês, mais Ribeirão Movimento. Não muda de canal. Para com esse seu dedo louco aí, esse dedo aí querendo acelerar de canal, porque tem mais novidade. A gente vai falar agora do processo de atribuição de aulas, onde os professores e professoras em todo o Brasil, mas no estado de São Paulo principalmente, passam ali, né, num processo para poder ter as aulas atribuídas para assumir as aulas dia 2 de fevereiro. Mas recebemos inúmeras denúncias, vários problemas acontecendo. Eu estou trazendo aqui o Sérgio Alexandrino e o Tiago Luz novamente, que são aí, né, conhecidíssimos pelo seu trabalho no YouTube, de esclarecimento e também denúncias sobre alguns problemas que acontecem na rede. Eu estou aqui com o Tiago, agradecer, ele está dirigindo lá, tá, né, num processo ali onde ele está precisando levar, até acho que a filha dele está ali no fundo, não, Tiago? Eu tô no passageiro agora. Está no passageiro? Tiago, prazer ter você aqui com a gente. Prazer meu estar aí com vocês. Desculpa, eu estou aqui no trânsito, ainda estou chegando já, mas a chuva em São Paulo acho que foi surreal. É impossível andar por aqui. Tendo problema também para o Sérgio poder entrar aqui também no programa, mas creio que logo mais ele vai estar com a gente. Mas, Tiago, nós estamos em um processo de atribuição onde muitos professores, milhares de professores, não conseguiram ainda ter suas aulas atribuídas para dar aula. São os professores que não são efetivos, o categoria O. Mas o efetivo, que é o professor que tem a aula garantida, ele também ficou fora do primeiro momento, não conseguiu atribuir na sua escola. Teve que ir para a unidade regional de ensino, porque não tinha aula lá, ou ele ficou, né, impedido devido a esse novo modelo que o governador, através do seu secretário, implementou na rede, que ele vai ficar ou verde, amarelo ou vermelho, né? Se ele ficar vermelho, ele não pode continuar mais na escola. Caso ele... Aí tem uma série de fatores que influenciaram isso. Tiago, gostaria que você fizesse uma breve aí, explanação sobre esse processo que parece não, está de fato prejudicando muita gente, né, Tiago?
Sardinha, esse processo, a gente sempre costuma falar, né, de um ano para o outro, que foi o pior ano de atribuição de aulas, mas esse ano em São Paulo está acontecendo é algo nunca antes visto, né? Processo de avaliação de desempenho, uma avaliação subjetiva que fez com que os diretores impusessem um farol, né, vermelho, amarelo, verde, para os professores, e mediante essa avaliação de desempenho, o professor tem que passar por uma entrevista na unidade regional de ensino, e aí os diretores fazem aquela opção se eles querem ou não aquele professor na escola, como se fosse um leilão, né? E essa situação prejudicou demais professores efetivos, professores estáveis, que estão há muito tempo na rede, que infelizmente se viram aí meio a esse processo sem aulas, porque chegaram na unidade regional de ensino para fazer o processo de atribuição, simplesmente não tinha aula, porque em muitas escolas o diretor não quis, ou simplesmente porque não tinha aula mesmo. Fecharam muitas aulas no estado, e isso ocasionou toda essa problemática, né? Sim. Tiago, eu já vou voltar com você, vou ver se eu conseguir conectar com o Sérgio Alexandrino também, enquanto você aí se estabelece. Perfeito. Mas fica aí, não sai não. Professor Sérgio, está conseguindo? Tivemos um problema com a conexão do Sérgio, não está conseguindo sair o som. Eu acho que ainda não foi possível, né, Sérgio? Saiu o som aí. Está sem som, está sem retorno. Opa, saiu bem longe o som. Esse fone seu acho que não deve estar muito bom, hein, Sérgio? Tira o fone, Sérgio. Vamos ver se dá certo sem o Sérgio. Tira o fone, vamos ver. Vai só com o som do computador. E agora? Agora melhorou. Opa, agora melhorou, homem. Eu estou com o Thiago Luz, professor, e também tem um programa no YouTube, né? Que é Thiago Luz na área. E estou aqui com o Sérgio Alexandrino, também conhecidíssimo. Tem YouTube, Voz vezes Professor. Estava falando aqui com o Thiago, Sérgio, sobre esse processo de atribuição. Eu acho que você já tem décadas de sala de aula e creio que você nunca viu uma atribuição como essa. E qual seria o principal fator que está levando professores efetivos com 20, 30 anos de sala de aula ficar sem aula? O que levou isso a acontecer, Sérgio, na sua opinião? Bom, Sérgio, eu acho que foi o seguinte, olha. Primeiro, essa gestão, ela não era organizada. Essa resolução de atribuição de aula tinha que ter saído em dezembro. Para quê? Para ter um linear. Teve diretoria de ensino que de última hora mudaram a classificação. Foi uma balbúrdia. Não é essa classificação oficial. E aí mudaram, ficou todo mundo perdido. O problema é que ele está implantando a metodologia de empresa na educação. Educação não é empresa. E esse poder que ele deu para o diretor, tem diretor que não sabe usar, entendeu? E aí ficou esse negócio de não permanência. Olha, tá terrível. Em Marília teve professor que passou mal. Aí em Ribeirão, porque eu tenho contato com professores do estado inteiro. Aí em Ribeirão também foi um tumulto, estava assim de gente, nenhum conseguia começar. É uma falta de respeito ao professor terrível. Em Jacareí, vou te contar uma. Em Jacareí, a diretora brigou com os professores. Tiveram uma desavença lá, discutiram. E sabe o que ela fez? Chegou no final do ano, ela deu não permanência para 18 professores. E aí, depois que publicou a não permanência de todo mundo, ela pediu exoneração. Voltou para a sala de aula. Então, tá ruim demais. Está muito desorganizado. E no discurso, o Feder fala que a escola está perfeita. Ele deve ser um bom vendedor, porque ele começou vendendo cartucho de impressora e chegou na Multilaser, né? Ele vende bem, ele tem uma conversa boa, viu? Infelizmente, nós acompanhamos também todo o estado. Ribeirão Preto, eu creio que foi também uma situação que não é diferente da restante do estado, onde a atribuição foi até às 7 da manhã, praticamente, devido a um grande número de professores sem aula, e atribuição. E pesou esse fator também, Sérgio, aqui na nossa cidade, devido ao feriado. Nossa cidade foi feriado dia 20, dia de São Sebastião, então era para ser dia 20, acabou sendo o único dia, o que ocasionou essa situação também, que com certeza todo mundo acabou tendo ali que sofrer demais, tanto quem está fazendo a atribuição como quem está atribuindo aula naquele momento ali, os servidores trabalhando até 7 da manhã, virando o dia,
e uma condição ali até coloca como até insalubre, né? Diante de uma situação que poderia ser evitada, né? Você acha que isso poderia ser evitado, Sérgio? Eu acho que sim, porque você vê muitos professores que foram elogiados, que tiveram boa nota no apoio presencial, que fizeram de tudo, de tripas coração, para poder dar uma boa aula, para ser um bom profissional, para somar na equipe. E aí chega em último caso, ele fica farol vermelho e não permanência. Então tinha que ter uma coerência. Eu não sou contra avaliar o meu trabalho. Pode avaliar do jeito que você quiser, mas tem que ter uma coerência. Porque quando você vê, quando você fizer uma crítica, você tem que apresentar uma solução. Olha, professor, que nem uma vez eu pedi, foi um professor estagiar na minha aula. Aí eu falei, olha, você observa e se você vê algum erro meu, você dá um toque para eu poder melhorar. Ah, professor, mas o senhor já tem estrada. Eu falei, meu filho, nós estamos aprendendo sempre. Se você vê alguma coisa, você fala. E depois que terminou a aula, nós fomos conversar e falou para mim, Sérgio, quando você vai explicar, você fica na frente da lousa. E como é matemática, o pessoal tem que ver a resolução. Então é isso que tem que ser. Quando você viu que o professor comete alguma coisa de errado, chega para ele e fala, olha, você explica com o corpão na frente. Então, fica de lado, sai para os alunos poderem ver a resolução. Mas não é assim. Você vê professores que tiveram excelentes avaliações durante o ano, e aí chegou no final do ano, farol vermelho e não permanência. Vai ficar 3 anos sem pegar aula. Poxa, 3 anos? Não tem jeito. Exato. É difícil, entendeu? O sistema FEDER está acabando com a educação, não tem aprendizagem, os alunos não estão aprendendo, essa aula enlatada está terrível e ele vende como se tivesse uma maravilha. Então, precisa de uma lei que seja linear, que você saiba os seus limites, onde você está sendo avaliado e aonde você está errando. Não adianta depois de tudo falar, você está reprovado. Como assim? Inclusive, Sérgio, a APOESP tinha ganhado uma liminar com relação a essa política do farol, para quem está em casa não entende, vou explicar aqui, de uma forma que eu creio possa ser didático, para você compreender. As direções de escola, ao final do ano letivo, na verdade, durante o ano, tem uma avaliação no meio do ano e uma avaliação no final do ano, que são através de faróis, farol verde, amarelo e vermelho. E o professor é avaliado tanto com relação a uma avaliação, que é as avaliações que a escola é submetida, o SAEB e o SARESP. Aí se a escola tem uma avaliação que bateu a sua meta, ele vai ficar essa avaliação para o professor também. Tem participação em cursos, né, que o governo do estado oferece, o professor tem que fazer, falta, né, presença também entra, e a avaliação dos alunos, o aluno dá a nota ao professor e depois a gestão. Então ele é avaliado em mais de 5 elementos praticamente. E aí depende do grau, né, da nota ali de cada um desses itens, ele vai ficar ou vermelho, ou verde, ou amarelo. Então muitos professores efetivos, né, ficaram com nota vermelha, mas às vezes é porque não fez um curso, ou muitas vezes porque não teve ali um entrosamento legal com a sala de aula e acabou. E são medidas que são questionáveis, né, do ponto de vista aí de acadêmicos, porque muitas vezes, Sérgio, que também é professor, será que o aluno, essa é uma reflexão que a gente pode fazer aqui, e eu pergunto para você que está em casa, você acha que o seu filho que tem 14, 13, 12 anos, 15 anos, ele vai avaliar positivamente o professor que é mais exigente, que cobra mais dele, ou briga até mais com ele, ou aquele professor que muitas vezes se cansou também de brigar tanto, e às vezes acaba sendo até mais leniente, ele até às vezes se torna ali, né, de uma forma até mais amigável com o aluno, para não se estressar tanto, para ter uma nota mais favorável. Como que esse aluno vai se portar? Será que ele tem amadurecimento para poder dar a nota positiva para o professor que é mais competente? Você tem essa resposta, Sérgio? Qual que é a sua avaliação? É difícil, Sardinha, porque o negócio é o seguinte, o aluno ele já não tem cobrança nenhuma, ele faz tudo o que ele quer. Se ele tira nota, ele passa. Se ele não tira nota, ele não passa.
Você sabe que tudo aquilo que não tem cobrança não tem valor. Se você não cobrar, não tem valor. Entendeu? Então o aluno fica totalmente à vontade, ele faz se ele quiser, não tem um compromisso dele ter um desempenho. Então, ele prefere ficar mais ocioso. Se a gente for ver a gente com 12, 13, 14, 15 anos, se na sua época de escola, se você estudar, você passa. Se você não estudar, passa do mesmo jeito. Nessa época, a gente quer se divertir, quer brincar. Eu era obrigado a estudar porque o meu pai cobrava, pegava no pé. E outra, eu poderia ser reprovado. E na minha época, se você tivesse 12 reprovações, você perdia a vaga no estado e ia ter que ir para a escola particular. Então, a gente tinha compromisso. E quando você tem compromisso, você vai avaliar aquele que dá uma aula séria, aquele que trabalha sério. Agora, quando você não tem compromisso, o que é que você quer? Você quer liberdade para não fazer nada. E aí o professor que é rígido, eu vi alunos fazerem abaixo-assinado para tirar a professora de português dizendo que ela escrevia muito. E eu sou um cara sarcástico e irônico, eu falei, parabéns, gente. Professora de português, vocês não querem que escreva. Ah, então, como é que vai fazer para ensinar português sem escrever? Exato. E aí eu acabei conversando com eles e chamando eles à consciência, eles acabaram rasgando para abaixo-assinado. Mas tem que ter cobrança, tanto para o professor como para o aluno. Do jeito que está, a educação de São Paulo está cada dia pior, infelizmente. Eu vou chamar aqui o Thiago Luz também, Sérgio, que estava dirigindo. Ô, Thiago, chegou aí, não sei se deu para você ouvir o Sérgio aí. Referente às considerações da atribuição, de forma geral, dia 2 de fevereiro começam as aulas e parece que muitos professores, que são os professores contratados, não vão conseguir atribuir aula devido a essa situação, dessas mudanças que ocorreram. Parece que o efetivo está garantido, mas muitos efetivos, infelizmente, tiveram que reduzir sua carga horária, carga completa para 20 horas aula, né, devido a encaixar ali nesse modelo, né? E hoje um professor com 20 horas aulas, se eu não me engano, Thiago, não ganha mais que R$ 3.500 por mês. Às vezes é professor que tem filhos, né, é pai de família, tem muitas contas e vai ter que, infelizmente, ter outros turnos com outras profissões para poder sustentar a sua casa. Você acredita, Thiago, que essa situação com professores, que eu não conheço essa realidade em outro local do estado do Brasil, no estado do Brasil, você acha que essa política ela vai se tornar, né, frequente, veio para ficar mesmo, esse tipo de avaliação? Olha, Sardinha, essa política ela vem lá do Paraná, né? O FEDER implementou esse modelo de avaliação, que é um modelo empresarial, que ele acha que ser secretário de Educação é implementar esse modelo empresarial na rede estadual. E lá no Paraná ele causou um estrago absurdo com os professores contratados, né? E aqui em São Paulo ele vem com essas regras, e eu costumo falar que a secretaria vive trocando o pneu com o carro andando, porque primeiro ele institui um processo de avaliação que ele seria para auxiliar o professor, seria um processo de formação que o professor poderia melhorar ao longo do tempo. Chega no final do ano, ele vem com a surpresa de que esse professor poderia ser indicado a não permanecer na escola com base nesse processo. O professor fez a inscrição para atribuição de aula, estava se preparando para participar do processo e agora na segunda-feira ele publica uma resolução SEDUC 8, e faz com que esse professor que foi mal avaliado nessa avaliação subjetiva, indicado a não permanência, esse professor está 3 anos impedido de celebrar um novo contrato com a rede estadual. E nessa resolução coloca outras regras absurdas ainda, que o professor tem 30 dias, no caso do contratado, para ter aulas atribuídas. Se não tiver nesses 30 dias, vai ser aberto um processo de extinção contratual por descumprimento de cláusula legal, como se fosse vontade do professor participar do processo de atribuição e não ter aula para ele atribuir. Ele está inaugurando um processo aqui em São Paulo que, na minha perspectiva, é um processo de terceirização que ele está iniciando, porque vai chegar num momento que não vai ter mais professor
possibilitado a atribuir aulas, a ter contrato com a rede estadual por conta desses impedimentos, desse banimento que ele está colocando. Isso daí, qual vai ser o caminho? Vamos contratar a empresa terceirizada que vai contratar esses professores. Eu não vejo outra linha que não seja essa, porque ele implementou essa terceirização no Paraná antes de vir aqui para São Paulo. Exatamente, eu ia falar sobre isso, que eu estive em viagem agora no Rio Grande do Sul, passei para o estado do Rio Grande do Sul, visitei algumas cidades e também visitei lá na Assembleia Legislativa do Paraná alguns deputados ligados à educação, direitos humanos, a deputada Ana Júlia, o deputado Renato Freitas, entre outros. E em conversa com eles, me explicando sobre o processo, eu não sabia, mas no Paraná, 90 escolas já são privatizadas. São escolas que você não tem professor mais concursado. O governo contrata a empresa e a empresa contrata o professor para poder trabalhar na escola. A vaga é pública, mas toda a gestão, professor, é tudo privado. Isso nós sabemos onde acaba dando, né, Tiago? Muitos esquemas de corrupção começam com a privatização, né? Começam com empresas ganhando licitações, depois repartindo o bolo com alguns políticos que se beneficiam com essa prática, e também quem perde é a população em serviços oferecidos, que são mais precarizados, e professores até que não são valorizados, da mesma forma que é o professor, que apesar das dificuldades, dos problemas que nós temos, o professor concursado tem mais direitos do que o professor que é tão precarizado numa empresa terceirizada, por exemplo. Ele tem até dificuldade, por exemplo, de se sindicalizar algum sindicato, fazer cobranças. Eu vou passar agora para o nosso amigo Sérgio. Sérgio, está aí ainda? Tô. Sérgio, você compartilha dessa opinião do nosso colega Tiago Luz, que o caminho está sendo pavimentado, é um caminho para, no futuro bem próximo, contratar empresa, um projeto de lei para, por exemplo, permitir empresas contratem professores e façam aí o trabalho? Se você lê o livro do Feder, Carregando o Elefante, ele já tem a visão privatizante, entendeu? Ele já é um privatista. O que ele está fazendo? A educação está sucateando. E ele vai dizer que a culpa é dos professores, porque eles montaram o professor doutrinador, o professor comedor de criancinha, o professor terrível, vai doutrinar seu filho, vai fazer a cabeça das crianças, e etc, etc. Por quê? A maioria dos professores que eu conheço não tem essa doutrinação. O que eu quero é dar aula e que o meu aluno aprenda. E parou isso. Então, a educação está ruim? Tá. E vai ficar pior. Aí ele vai oferecer como solução a privatização, dizendo que a escola particular é melhor. A escola particular, até o currículo, até a grade curricular é diferente. Então não dá para comparar. Para comparar, tem que ser duas grades curriculares iguais. Não é. Na escola pública tem um monte de disciplina, principalmente da área de humanas, que faz a pessoa pensar, raciocinar, analisar. Não tem no Estado. Então, o que ele está fazendo? É o que o Tiago falou. Está no caminho para sucatear e aí traz como solução a privatização, como se fosse a solução da educação. E está cada dia pior, o professor não tem mais prazer em dar aula. Porque o gostoso de dar aula é você sair de casa, porque você nunca sabe o que vai acontecer na aula. Você prepara mais ou menos um roteiro. O que vai acontecer lá é aleatório, você não sabe. E aí você tem aquela expectativa, você fica naquele ímpeto. E quando a coisa perde o brilho, eu converso com professores, muitos professores desanimados, cansados, e o que ele quer, dar a aula dele da melhor maneira, dentro da capacidade dele, mas não está tendo. É tudo engessado, material que vem digital, você é obrigado a seguir, você não tem mais criatividade para dar aula. A aula deixou de ser aleatória. Para a gente, a aula é terrível. Imagina para o aluno.
Não dá para você fazer uma aula com uma introdução contextualizada. Não, tem que seguir o material dele. Então, é daí para baixo. A educação, infelizmente, não está aprendendo. Seu filho está na escola, não está aprendendo. É tudo firula, né? É umas matérias que não tem nada a ver, robótica. O pai não tem condições de comprar um material de robótica. O Estado não oferece. Então é uma robótica da criatividade do professor. Só o nome. Né? Liderança. Então, olha, está terrível dar aula. Está terrível ser professor. Tem muita gente abandonando a profissão e muita gente boa, viu? Ô Sérgio, bate-papo tá muito interessante, mas nós vamos ter que encerrar já o programa, já chegamos no nosso teto. Mas antes de passar para o Thiago para encerrar também, diante de todas essas situações, esses desafios, tem alguma palavra de esperança, professor Sérgio? Olha, a palavra de esperança é que a educação deixa de ser cargo político para ser um cargo. Educação tem que ser um educador, tem que ser um professor de sala de aula, que você conhece o dia a dia, que você conhece o problema do professor, o problema do aluno, o problema da escola. Aí você tem a solução, aí você tem caminhos. Mas empresários, políticos, gente que não tem nada a ver com a educação, chega lá, termina tudo que o anterior fez, quer descobrir a roda. E é aí que a educação, saúde e segurança não pode ser sucateada. Tem que ser de primeira qualidade, principalmente a educação, que é a formação do cidadão. Eu acho que, é o que eu falo sempre, independente de qualquer coisa, na sala de aula, faça o seu melhor, dê a sua melhor aula dentro da sua capacidade. Durma de consciência tranquila. E a nossa esperança é uma mudança nessa nova eleição aí. Porque do jeito que está, vai ficar difícil para todo mundo. Sérgio, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço. E sabe que aqui você também pode sempre participar para trazer suas informações, esclarecendo o professor, sua crítica contundente. E quem quiser mais, né, acompanhar o Sérgio lá no YouTube, Voz e Vez do Professor, não é isso, Sérgio? Isso, estamos juntos ali, procurando ajudar e auxiliar o professor em todos os momentos da escola. Muito obrigado, Sérgio. Vou passar agora para o Thiago Luz. Tudo que foi falado, Thiago, acho que você não tem desacordo em nada. Alguma vislumbre de esperança para a categoria, Thiago? Olha, Sardinha, acho que a palavra de ordem é que os professores entendam que eles não estão sozinhos, né? Por mais difícil que pareça, tem o Serjão, tem outros canais, tem as entidades representativas, a POSP, CPP e outras entidades que representam os professores, e a gente deve parar de cair em alguns erros, de ficar em divisionismo, se é efetivo, se é estável, se é contratado, entender que nós somos um corpo só, né? Somos todos professores, todos estamos sofrendo, e a sociedade precisa saber o que está acontecendo com os professores da rede. Então, professores, saibam que vocês não estão sozinhos. Tá? Além das entidades que eu mencionei, tem os nossos deputados que representam aí a categoria dos professores e que têm lutado bravamente lá em defesa de nós. Então, estamos juntos, contem comigo, o canal está à disposição também para que vocês precisarem nesse processo. Isso aí, você que não conhece, Thiago Luz na área, é isso aí, né, Thiago? Thiago na área. Thiago na área, no YouTube também. Maior sucesso, como o Sérgio Alexandrino, com Voz vezes Professor. Então acompanhe esses dois, que eu conheço também, sou seguidor e por isso está aqui no nosso programa sempre trazendo esclarecimento, posicionamento, para que você possa ficar bem informado e também, claro, né, Thiago, essa luz aí, essa esperança para todos aí que estão lá no dia a dia, na sala de aula. Muito obrigado, Thiago, sei que seu dia a dia é corrido também, mas conseguiu atribuir aula, né? O Sérgio acho que conseguiu também. Consegui. É um privilégio atribuir aula praticamente. Mas muito obrigado. Seguimos aqui com palavra de esperança. Lembrem-se, todos os professores e professoras, nossa força para vocês, nossa mensagem aí para que seguirmos firmes e não abandonarmos a carreira, porque com toda certeza o futuro pertence
para aqueles que passam em nossas mãos e acreditamos muito no futuro dessa nação e por isso podem contar com a gente e também com as entidades. Após o programa temos a TV POSP com a nossa presidenta e deputada estadual, professora Bebel, que vai falar de tudo isso e um pouco mais, e também o Chico Poli com a TV O Demo, com mais informações do Magistério Paulista. Até semana que vem, um grande abraço e obrigado pela audiência. Até lá. Descongelou. Confusão total na rede. Proposital. Colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de O Demo. Na edição anterior, tratamos dos requerimentos necessários à regularização da vida funcional pós-descongelamento. Conforme já esperávamos, parece que a SEDUC vai fazer o possível e tentar o impossível para dificultar essa regularização e, principalmente, os pagamentos retroativos. Para ela, não é nada interessante investir em pagamentos de professores e servidores. Não dá lucro. Melhor gastar com projetos. Assim que divulgamos nosso material, a COGEF, Coordenadoria de Gestão Funcional da SEDUC, enviou uma nota a todas as URIs, orientando-as a não atender os requerimentos dos associados. Vamos analisar o conteúdo dessa nota. Considerando a publicação da Lei Complementar número 226, de 12 de janeiro de 2026, que altera a Lei Complementar número 173 de 2020 e revoga o inciso 9 do caput do artigo 8º, autorizando os entes federativos, mediante legislação própria, a reconhecer e efetivar os pagamentos retroativos de quinquênios, sexta parte, licença-prêmio e demais vantagens funcionais referentes ao período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, informamos. Esta Coordenadoria de Gestão Funcional, COGEF, aguarda orientações oficiais dos órgãos superiores que definirão os procedimentos necessários para a operacionalização do referido período. Diante do exposto, solicitamos a todas as unidades regionais de ensino, URIs, que não realizem novas concessões relativas à licença-prêmio, quinquênios e sexta parte e aguardem novas instruções que serão enviadas oportunamente. Eventuais dúvidas devem ser direcionadas para o e-mail cogef@educação.sp.gov.br. Colegas, vamos ver onde está a pegadinha, ou melhor, a malandragem dessa nota, que visa apenas confundir a rede e tentar burlar a Lei Complementar 226 de 2026. Observem esta redação. Mediante legislação própria, a reconhecer e efetivar os pagamentos retroativos de quinquênios, sexta parte, licença-prêmio, etc. Portanto, trata-se da segunda parte da Lei Complementar 226 de 2026, que autoriza os pagamentos retroativos e que, realmente, dependerá de normatização. O que nós estamos requerendo, nesse primeiro momento, não é o pagamento retroativo, mas apenas a regularização da vida funcional, com o reconhecimento dos direitos suprimidos e os respectivos apostilamentos. Para isso, não há necessidade de aguardar orientações superiores. É o dia a dia das escolas e URIs. O requerimento para os pagamentos retroativos será feito posteriormente, também oportunamente. Então, colegas, continuem pleiteando seus direitos através dos requerimentos cujos modelos estão disponíveis no nosso site. Lembramos aos colegas, diretores de escola e coordenadores das URIs que a recusa do protocolo do requerimento é ato abusivo, ou seja, crime, que viola, inclusive, o direito de petição previsto
no artigo 5º, inciso 34A da Constituição Federal e o artigo 24 da Lei nº 10.177, de 98, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Artigo 24. Em nenhuma hipótese, a administração poderá recusar-se a protocolar a petição sob pena de responsabilidade do agente. Resumindo, colegas, continuem protocolando os seus requerimentos e seguindo as orientações da UDEMO. Também estejam preparados para as próximas investidas da SEDUC, que não engoliu essa derrota, a Lei Complementar 226 de 2026, e vai fazer tudo para continuar nos prejudicando. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de UDEMO. No programa de hoje você vai ver como foi o congresso da CNTE. Vai saber mais sobre o apagão de professores da rede pública e vai conhecer uma exposição sobre o universo dos videogames. Confira. De 15 a 18 de janeiro foi realizado em Brasília o 35º Congresso da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Com a participação de professoras e professores de todo o país, o Congresso contou com a presença de ministros como Macaé Evaristo e Guilherme Boulos, cientistas como Miguel Nicoleles, parlamentares e representantes de centrais sindicais. A APUESP marcou presença. Eu estou participando do 35º Congresso da CNTE, com inúmeras mesas, com várias mesas temáticas que nos têm feito refletir sobre a educação, sobre a soberania nacional, sobre a sustentabilidade, enfim, sobre os debates que nós fazemos em todos os estados, sobretudo o estado de São Paulo, que tem sido aí duramente atacado, né, pelo governo Tarcísio, que não tem tido nenhum compromisso com a educação pública de qualidade. Então, por óbvio, esse 35º Congresso da CNTE, né, neste momento em que nós debatemos, inclusive, com a presença da nossa ministra Macaé, o papel da democracia, da soberania e da educação nessa conjuntura tão adversa, nacional e internacional, e que tem impacto, sim, na nossa educação pública de qualidade. Na abertura do Congresso, o presidente da CNTE, Heleno Araújo, se referiu à invasão da sede da APUESP, ocorrida na semana passada. Com mais de 1 milhão de sindicalizados e de sindicalizadas em nossas entidades filiadas. Uma entidade formada majoritariamente por mulheres de luta e de consciência política. Toda essa nossa força, no entanto, não nos exime dos ataques aos nossos direitos. Ainda hoje estamos aqui, resistimos aos ataques da extrema-direita e por isso a nossa solidariedade à APUESP, que foi atacada recentemente. Existimos num processo de luta contra os inimigos públicos desse país. E uma parcela do Congresso Nacional está colocada na rua, que são inimigos do povo brasileiro. Por isso, o chamado já feito aqui, por diversas representações, de que temos que mudar este Congresso Nacional que é Estado. O Congresso elegeu a nova diretoria da CNTE, que terá a presidência ocupada por Fátima Silva no próximo quadriênio. O Brasil corre um risco de ter um apagão de professores no futuro? É o que você vai ver nesta matéria. Pesquisas mostram que o interesse dos jovens brasileiros em seguir a carreira docente é baixo. De acordo com o último levantamento do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, apenas 2,4% dos jovens brasileiros de 15 anos têm interesse em seguir a carreira de professor da educação básica.
As razões por essa baixa procura são várias, entre elas, algumas que motivam as lutas da APUESP, como a baixa remuneração e as condições inadequadas de trabalho. O Brasil tem, na comparação internacional, um salário inicial para a docência muito aquém, seja dos países da OCDE, seja de alguns vizinhos nossos da América Latina, né? E essas condições de trabalho, por vezes, elas trazem à tona número elevado de aluno por sala, número elevado de aluno de turmas por professor, né? Você dá aula para mais de 300 alunos no semestre, te coloca em xeque em muitas dimensões pedagógicas, né? Imagina 500, 600, 700 alunos. A baixa oferta de concursos para professores do ensino público deixa o cenário ainda mais desestimulante para quem se decide pela carreira. Então o Brasil tem uma cultura que é deletéria de fazer poucos concursos muito grandes e muito intervalados, o que baixa a expectativa daqueles estudantes que ou vão fazer a licenciatura ou estão na licenciatura. Sem essa expectativa de concurso, é natural que eles migrem para outras áreas do conhecimento. Para piorar, quem busca uma oportunidade na rede pública estadual de São Paulo nem sempre encontra a estabilidade que a carreira deveria oferecer. Hoje, a gente tem 47% das professoras e dos professores na rede estadual paulista são temporários. Não tem estabilidade, muito pelo contrário, eles estão em contratos que duram até 3 anos, né, de validade. Isso por si só já é uma anomalia. Iniciativas como o programa Mais Professores, lançado recentemente pelo Ministério da Educação, buscam aumentar a atratividade da carreira docente no ensino público. A valorização da carreira docente é o passo fundamental para evitar a falta de professores no futuro muito próximo. O grande desafio, né, é fazer com que, de fato, a educação ela seja a política pública central do Estado brasileiro, em todos os seus níveis. Então, a gente ainda está lutando para que, de fato, a gente supere esse projeto conservador, né, um projeto de precariedade da educação aqui no Brasil. Porque a educação de qualidade, ela significa o seguinte: em uma geração com educação de excelência na escola pública, você transforma o país, né? Isso causa uma revolução no país. Do meu ponto de vista, deveria ser uma agenda pluripartidária, né? Plurigovernamental, assim. Qualquer prefeito, governador, presidente, ministro brasileiro tinha que aderir a essa agenda de valorização do prestígio docente, já que todos passam pelo professor. No próximo programa você verá algumas propostas para evitar o apagão de professores na rede pública. E você, já pensou em conhecer jogos e consoles dos anos 80? No Itaú Cultural, a exposição Game Mais, Arte, Cultura e Comunidade ocupa 3 andares da Avenida Paulista para mostrar que videogame não é apenas entretenimento. É linguagem artística, motor da economia criativa e ferramenta de educação. O Itaú Cultural aborda já esse tema do games há um tempo, então a gente teve em 2003 a exposição Game o Quê?, que acho que justamente propunha uma reflexão sobre o que era esse universo videogame, né? Essa indústria, né, que o game é. E em 2009 a gente teve o Gameplay, que é uma fase onde consoles novos, com muita representatividade, foram lançados, né? Então o Wii, o próprio Nintendo. E agora o Game Mais, a gente amplia essa discussão e propõe uma reflexão sobre o universo do games e essa indústria do videogame. E como ele impacta, né? A educação, a literatura, o audiovisual. Então a gente tem séries que viram games, games que viram séries. Então a gente tem um eixo de educação que está espalhado pela exposição, que trazem jogos educativos, jogos autobiográficos, que trazem esse cunho da educação. A gente tem um eixo que a gente chama de arte e inovação, que justamente traz esse olhar para o desenvolvimento, para a estética dos games, né? Esse olhar mesmo artístico que o game propõe, né? Seja no desenvolvimento dos personagens, seja no cenário, seja no roteiro que é proposto para esse jogo. E, por último, e não menos importante, esse eixo da sociedade e economia criativa, que é justamente esses dados de como o videogame, né, esse universo dos games, interfere, né, e impacta a economia de uma forma geral, com um índice muito relevante de movimentação mesmo econômica dentro dessa indústria que o game é. A gente trouxe uma curadoria dentro de vários eixos, né, então tem um desafio da gente também trazer um pouco desse panorama mundial, porque o game tem uma influência mundial, mas a gente conseguiu trazer 8 títulos
títulos brasileiros. Então a gente tem desde o jogo do Rony Queen, a gente tem o jogo que é da Capivara, a gente tem o jogo da Dandara, que é uma heroína que é desenvolvido aqui no Brasil, né? O game propõe uma heroína brasileira, né? Uma heroína negra. Então a gente teve assim um cuidado em trazer um pouco dessa representatividade e desses estúdios que não estão nesse mainstream, alguns estão, mas a gente traz um pouco dessa reflexão dentro do que foi possível no limite curatorial que a gente tinha de 51 jogos para trazer uma narrativa mundial. A exposição fica até dia 8 de março, é gratuita, são 3 andares e esperamos vocês. O programa de hoje fica por aqui. Acesse o portal e as redes sociais da APUESP para acompanhar as notícias sobre nossa educação pública. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana.